Quem foi Josué? Um homem escolhido por Deus, canal Coração Quebrantado. Alguns têm desejos e outros, como Josué, têm propósito. E toda uma geração de Israel desejou e morreu ainda desejando. Eles tinham anseios, desejos, mas eles não tinham coragem. E Josué transformou desejos em terras, cidades, lares e bem. Os incrédulos morreram no deserto. E o confiante Josué bebeu e comeu em Canaã, a terra prometida. Quando Deus disse vai, mesmo depois de 40 anos, Josué ainda tinha presente o levante vai. O seu vai não tinha desaparecido. E em 3 dias ele foi. Israel tinha desistido. Para eles a terra prometida era a terra da fantasia. Então Josué fez com que o velho sonho de 450 anos se tornasse realidade. Uma vez que Deus o chamou, Josué não esperou mais. O momento certo tinha chegado. Mas para Josué o momento certo era sempre um momento imediato. Não se tratava de bater enquanto o ferro estivesse quente, mas de bater até que o ferro ficasse quente. Ele, na verdade, não esperou por um dia especial. Josué fez do dia uma ocasião e durante 40 anos Josué alimentou uma vitória somente à espera de acontecer. Ela aconteceu quando ele decidiu. A porta da história se abriu completamente ao seu toque. O sucesso se encontra dentro de nós mesmos e na palavra de Deus e não nas nossas circunstâncias. Josué era um homem escolhido por Deus. Que momento para partir! Começou num funeral. O homem que devia guiar o povo tinha morrido. E agora vai, ordenou o Senhor. Se Deus tivesse dito, Moisés, meu servo é morto, então vocês não podem partir agora. É melhor vocês voltarem para o Egito. Isso poderia ter sido esperado. Era uma hora desastrosa. Contudo, um tempo como este é a hora para Deus. Ele se regozija em fazer coisas em horas desastrosas, trazendo vida da morte. E Josué, Moisés, foi, dentre meia dúzia, um dos maiores homens de todos os tempos, educado como um príncipe, um gênio, um líder nato, um organizador, um escritor, uma personalidade que transportava consigo mesmo a áurea de Deus, como nenhum outro homem da terra. Como é que Josué poderia se comparar a este gigante? Como Israel reagiria? Talvez com: quem é esse Josué? Quem ele pensa que ele é? Por que só ele foi escolhido? Ele era apenas um servo de Moisés. Você acha que ele vai nos guiar? Eu não vou ficar debaixo da cobertura dele, não. Mas eu quero dizer para você que Josué era um homem escolhido por Deus. Para Josué, a resposta era que ele podia fazer o que Moisés não fez, porque Moisés já tinha realizado o que Josué nunca teria sido capaz de fazer. Como Moisés tinha estado antes dele e feito toda aquela obra poderosa, Josué podia agora conquistar a terra. Moisés tinha feito tudo quanto podia. Se Josué não desse o passo final rumo a Canaã, destruiria toda a obra de Moisés. Agora era a hora de Josué. Ele era o homem divinamente designado para Canaã. Assim como Moisés preparou o caminho para Josué, aqueles grandes homens da história da igreja prepararam tudo para nós aqui também, para o empurrão final antes da vinda de Jesus. E não, nós não podemos deixá-lo mal, não é mesmo? Josué, ele não caminhou para Canaã no topo de um cavalo árabe, mas ele marchou com base nas promessas de Deus. Uma geração inteira da descendência física de Abraão morreu no lado errado da fronteira, em incredulidade. 2 homens foram seus verdadeiros filhos, que foi Caleb e Josué. Todos os descrentes morreram no deserto. Os 2 filhos da fé viveram e prosseguiram, conduzindo mais tarde uma segunda geração de crentes. Como? Eles tomaram a terra ao caminhar sobre ela. Não se contentaram apenas com o título de propriedade. Eles entraram e tomaram posse de suas terras. Josué era um homem escolhido por Deus. E todas as promessas de Deus que foram feitas a outros se tornam nossa pela fé. Elas são promessas sobre medidas, feitas segundo as nossas necessidades. São tanto suas como se Deus pessoalmente lhe tivesse aparecido e falado com você. A única exigência é que você as ponha em prática. A pergunta do Senhor foi e é:
ainda resta muita terra para ser possuída, e a única terra que faltava ser conquistada era a que Josué via em espírito. Pela fé já era dele. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Josué tinha uma visão, reivindicou-a e avançou para alcançar. Que sonho para Israel! Afinal de contas, eles não passavam de escravos fugidos, e Josué teve sonhos. E os sonhadores são pessoas que mudam o mundo. Sem visão o povo perece. Como fui com Moisés, assim serei contigo. E uma das crenças mais profundamente enraizadas é que a presença de Deus em certas pessoas é maior do que em outras. Chegamos até mesmo a arquitetar todos os tipos de razões que explicam por que ele é assim. Nós dizemos que alguns são mais santos, outros que oram mais e tudo mais. Como se a presença do Senhor dependesse de nós. A promessa de sua presença é incondicional. Josué foi um homem escolhido por Deus e você também é. No início, Deus disse: não te deixarei nem te desampararei. Ele fez essa promessa para Josué, e esse mesmo sentimento se repetiu depois de 1300 anos lá em Hebreus. Não te deixarei e nem te desampararei. Deus está conosco, não porque nós somos bons ou porque nós temos uma grande fé. Não encontramos nenhum desses termos. Ele está conosco porque ele se comprometeu irrevogavelmente, como se fosse na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, porque o teu Criador é o teu marido. Então a presença de Deus em nós não varia com o nosso chamado ou com o nosso sucesso. Se Deus ele estivesse conosco apenas quando tivéssemos sucesso, o sucesso nunca viria. Josué, ele foi um homem escolhido por Deus, e eu venho aqui dizer para você que você também é escolhida por Deus. Não andemos à procura de circunstâncias certas. Deus é a sua circunstância. Ele está com você. Outros simplesmente tomaram vantagem dessa grande circunstância, creram nela e agiram baseados nela. Originalmente, Josué chamava-se Oséias, que quer dizer salvação. Mas Moisés lhe acrescentou um nome divino, transformando em Jeshua, Deus que é salvação, ou Jesué em português. O seu nome ligado ao nome de Deus significa alguma coisa. Você então poderá ir em frente no nome do Senhor com a mesma coragem que Deus martelou em Josué. Josué foi um homem escolhido por Deus, e eu declaro também que você é escolhida por Deus. Ser forte e corajoso. Tão somente ser forte e muito corajoso. Ser forte e corajoso, não temas e nem te espante. Por 3 vezes Deus enfatizou coragem na vida de Josué. Depois da primeira vez, ele deu a primeira razão: serei contigo. E na segunda vez acrescentou: tão somente ser forte e muito corajoso. E na terceira repetição, ele deu mais uma outra razão: não mandei eu, Deus ordena, e aí então é que ele recomenda. Deus nos dá razões para seguirmos adiante. Nós podemos sempre arranjar razões para recuar. Depois tratamos os nossos medos com virtudes, dizendo: não sou daqueles que se aventuram, ou se Deus quer que eu faça isto, ele vai me colocar lá, ou estou à espera de uma orientação clara da parte de Deus. Não devemos presumir, ou não procuro grandes coisas para mim mesmo, mas quero me manter humilde. Então, nesse meio tempo, homens estão morrendo, e essas razões são honestas ou suficientes. Mas Deus nos chamou para uma nova vida de aventura e audácia. Essa é a parte emocionante da vida cristã. Com intrepidez anunciava a palavra de Deus, Paulo. E esses não eram super-homens que não sabiam o que era medo. Eles sentiam a mesma angústia e estremeciam. Paulo nunca pediu às pessoas que orassem por ele para que o poder do Espírito Santo repousasse sobre ele. Ele sabia que ele já tinha unção. Deus estava com ele, e não é diferente comigo e nem com você. O seu pedido de oração, Paulo, quando ele fazia, era: que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Note, como me cumpre fazê-lo. Ele era o embaixador de Deus enviado para falar.
Deus ordenou a Josué: não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué foi um homem escolhido de Deus. A palavra contém todos os segredos. Nós podemos ler os livros mais eruditos sobre a Bíblia. E o conhecimento é excelente, mas a intimidade do Senhor é para os que o temem. As coisas ocultas de Deus, estas, não são conhecidas através do intelecto. Elas são incomunicáveis. Eles erguem e florescem na nossa alma ao lermos a palavra. Quando Cristo nos ensinou a orar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele também quis dizer que era a palavra de Deus. A palavra de Deus transforma um homem num profeta e não apenas num homem de púlpito. É vital compreender a palavra. Qualquer pessoa que se entregar ao ensino e à pregação desta palavra encontrará multidões de pessoas famintas à espera, como passarinhos no ninho. Afinal de tudo, o poder de Deus é liberado através da pregação do Evangelho. Sempre que é pregada, ela cria. É um maravilhoso momento quando o Espírito Santo atua como lhe é destinado fazer. Não há necessidade de provar as Escrituras. Ela provará por si mesmo. Não cesses de falar deste livro da lei. Dentre 3 dias passarei este Jordão para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para o possuíres. É isso que eu gosto em Josué. Ele era uma pessoa que agia imediatamente. Israel havia estado na margem oriental do Jordão por toda uma geração. Era um povo que estava ali incrédulo. Mas quantos sonhos cristãos têm sido guardados e postos de lado como idealista para um futuro indefinido? Deus não tem futuros indefinidos, ele dá ordens e promessas para a realização imediata. O Pai sabe a hora. Eles atravessaram o Jordão e olharam para a cidade-chave, que era Jericó. 40 anos atrás, 12 homens de Israel, enviados como espias, eles tinham visitado as grandes cidades fortificadas da terra prometida. 10 deles trouxeram de volta um relatório que desencorajou o povo. As cidades eram fortificadas até aos céus, disseram os incrédulos espias a respeito dos gigantes que viram, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então nunca tenha uma mentalidade de gafanhoto. Deus deixou a população inteira de Israel acima de 20 anos de idade a vaguear e a morrer no deserto por causa da falta da fé. Passaram 40 anos, porque como assim imagina a sua alma? Assim você é. Se você pensa que você é um gafanhoto, então você é. Uma pessoa é aquilo que acredita ser. Assim diz a palavra de Deus. Então as únicas pessoas que são pequenas aos olhos de Deus são aquelas que não têm fé. Então para os olhos de Deus, você não é um gafanhoto nunca, se você tiver fé. Agora, aquele dia que Josué havia tanto esperado chegou. As muralhas ainda estavam ali pairando em grande altura sobre todos eles, como os 10 espias incrédulos havia relatado há alguns anos atrás. Mas durante 6 dias caminharam à volta da cidade, com os habitantes de Jericó zombando de todos eles, se divertindo com aquela estratégia de guerra esquisita. Mas eu quero falar para você que essa estratégia de guerra esquisita foi Deus que deu para Josué. E aqueles homens obedeceram a Josué. Josué falou: vocês vão dar essas voltas, mas calem as suas bocas, não falem. E eles obedeceram, porque se eles pudessem falar, sabe o que eles iam falar? Hoje é o 7º dia, ainda tem que dar mais 7 voltas. Eu vou parar com isso não vai dar certo. Não, mas eles obedeceram, fecharam a sua boca, guerrearam e ganharam a guerra. Você quer que essa muralha da sua vida financeira caia? Você quer que essa muralha do seu casamento caia, da sua saúde, do seu ministério? Fecha a boca, use as armas espirituais que Deus lhe dá em secreto, e você também vai tocar as trombetas e esse muro vai cair. Você entrará, você lutará e você tomará tudo de volta, porque Deus vai restituir. E eu quero que você compreenda algo.
vitalmente importantes. O muro da cidade já caíram na tua vida. Há muito tempo atrás, eles foram tombados quando Jesus disse que viu Satanás cair do céu como um raio. Jesus, ele foi na cruz e já levou todas essas dificuldades sua. Mas isso não é tudo o que se há de fazer. Nós agora vamos passar por cima desses muros derrubados com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, pregando o evangelho e tomando a cidade para Deus. Amém? Eu estou encerrando para que o vídeo não fique muito longo. Mas gostou desse conteúdo? Se inscreva no canal, dá um like se você gostou, compartilhe com seus amigos e deixe seus comentários. Eu agradeço a todos que conseguiram ficar até o final. Deus abençoe a cada um.